Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre como melhorar a frequência do pensamento. Bem, uma coisa que gostaríamos de lembrar vocês é que é sempre importante que nós busquemos conhecimento por nós também. Então é legal quando nós ouvimos alguém no YouTube comentando sobre uma opinião para tentar trazer mais um arroz com feijão, como se fala. Só que é sempre interessante também que a gente leia, porque muitas vezes, quando nós lemos alguma coisa, a nossa opinião pode ser totalmente diferente. Então veja que pode acontecer de uma pessoa falar, eu não gostei desse livro, e ela te dá a opinião e te convencer dessa opinião. Ela te priva de uma oportunidade que às vezes que se você lesse e que se eu lesse, a gente gostaria. Então é sempre importante ler e estudar por si próprio. Isso também enriquece as palavras, enriquece a comunicação, a forma de expressão, que também é bem interessante. Veja que a forma de expressão, a educação, ela também conta muito. Porque se nós oferecemos um exemplo, né? A questão dos semelhantes que se atraem, princípio da correspondência do universo. Uma coisa é nós chegarmos para uma pessoa e falar, tudo que está acontecendo na sua vida é culpa sua, você que atraiu isso para você. Beleza. Outra coisa é a gente tentar conversar com ela para explicar o que ela está pensando, como que ela está agindo, o que está atraindo isso para a vida dela. As duas mensagens têm uma mesma verdade, só que cada uma expressa de uma forma diferente. Então veja que a forma que a gente trata as pessoas conta bastante. E é importante estudar porque a gente aprende a ter o discernimento. Então, por exemplo, você está aqui vendo esse vídeo, você está vendo a opinião de quem está passando essa mensagem. Só que não necessariamente é a mesma que a sua. Então tem que aprender a distinguir pensamentos. Isso que eu estou sentindo, isso que eu estou pensando, é um pensamento meu ou é um pensamento de uma outra pessoa? Então a gente sempre pede aquele exercício, a gente recomenda aquele exercício de tentar encontrar a origem do pensamento. Então, se a pessoa tá com medo, né? Eu tô com medo de não conseguir pagar as contas, eu tô com medo de... É porque a gente sempre lê comentários assim, na questão da prosperidade. Para pra pensar de onde que tá vindo esse medo. Eu tô com medo de não pagar as contas, mas por quê? Será que eu vi alguma notícia na televisão que tava falando que tá tudo quebrado, que a economia tá caindo? Será que é porque eu tô com medo, porque alguém me disse que sem emprego a gente não consegue nada na vida? Então a gente tem que identificar essas crenças para conseguir transmutar essas coisas. Como a gente sempre fala, veja que a natureza, ela prospera sempre. Você pode concretar um chão, passa os anos, aquele chão vai rachar, aquele concreto vai ceder, vai abrir um espaço e uma plantinha vai sair de lá. Então nós temos que pensar nisso também em relação a nós mesmos. De que por mais que concretem a nossa personalidade, ainda assim a gente encontra uma fresta para conseguir se manifestar. Isso é interessante. Bem, como já virou costume, vamos à etimologia das palavras para tentar entender um pouco e resgatar esses princípios, essas propostas iniciais. Falando sobre pensamento. Pensamento é formada pela raiz latina e significa resultado do pensamento. Seus componentes lexicais são pensare, que é estimar e comparar, e o sufixo mento, que entra a questão do instrumento, por meio de alguma coisa. Então, o pensamento é um instrumento que estima, que compara. Então, o pensamento saudável seria aquele pensamento que eu justifico através das minhas próprias escolhas. Então, isso é o que acaba despertando o discernimento. A questão de um pensamento negativo é um pensamento que bloqueia, é uma crença limitante, que impede o indivíduo de atingir um resultado. Quando ele começa a ter muitos bloqueios para conseguir atingir aquele resultado, uma coisa que a gente tem que avaliar também é se aquele objetivo é benevolente. Porque às vezes pode ser um objetivo egoísta e a natureza está tentando mandar recursos para acordar a pessoa e falar, olha, isso aqui que você está querendo não é tão fraterno assim. Então isso é um pouco egoísta e vai prejudicar o todo. Então acaba tendo restrições. Então a gente acaba encorajando a pessoa a polir esses pensamentos, a entender onde ela quer chegar com aquilo, por que ela quer aquilo, para tentar aplicar um pouco de fraternidade no objetivo. Então uma coisa que nós relembramos, a natureza,
ela financia projetos que fazem bem para todos. Então, se nós queremos algo para benefício próprio, é bem mais difícil. Tem que lutar mais, tem que ser mais esperto para não perder recurso. Ao contrário, quando é algo que favorece o todo, ele flui numa rapidez que é impressionante. Então, você pode ver a nível de comparação quando a gente tenta ajudar alguém ou quando a gente tenta ajudar só a gente mesmo. Para ajudar só a gente mesmo, parece que ninguém está perto da gente. E quando a gente quer ajudar o próximo, vem recurso, vem meios, vem razões. Então veja que nós sempre somos empurrados a uma ascensão global. Então isso que é encorajado pela natureza. E é sempre importante a gente refletir se os nossos princípios, se a nossa direção, ela está sendo compatível com a fraternidade, ao invés do egoísmo. Agora falando da palavra negativo. Ela vem do latim negativus e significa aquele que diz não. Seus componentes lexicais são negare, negar, dizer não, mais o sufixo tivo, que significa a relação ativa ou passiva. Então veja que na formação da palavra, o nega vem de dizer não e o tivo é uma ação ativa ou passiva. Em questões do tivo, nós demos alguns exemplos para entender. O positivo, o paliativo, apelativo, competitivo, são todas circunstâncias que o indivíduo age de uma forma direta ou indireta, mas que existe uma ação empregada. Então existe um certo grau de consciência naquilo que está sendo feito. Veja que grau de consciência nós também englobamos aspectos conscientes. Porque é muito comum, quando nós lidamos com uma situação de uma pessoa que tem uma crença limitante, e você pergunta para ela se ela tem raiva de alguma coisa, se ela sente tristeza ou mágoa, e ela dizer que não, né? Fala, não, tá tudo bem, eu não tenho mágoa, não tenho que perdoar, não tenho nada. Não tem a nível consciente, mas existe uma informação guardada ali dentro, que através da investigação a gente consegue trazer à luz do dia, como se fala. Só que é bem como fala, essas coisas exigem conhecimento. E particularmente acredito até que é um funcionamento sábio da natureza, porque se qualquer um pudesse entrar na consciência e no inconsciente e vasculhar tudo, às vezes a pessoa não estaria preparada para que ela fosse ver, né? Então tem muitos casos de você fazer uma regressão e uma pessoa lembrar de um abuso, lembrar de uma violência doméstica, lembrar de uma traição, e a pessoa ficar absolutamente sem chão, porque ela não estava pronta para lidar com aquilo, né? Então é sempre importante você procurar uma terapia, você procurar alguém de confiança se você sentir que a tua vida não está andando. Procura uma pessoa que tem uma espiritualidade, que acredite um pouco nessas coisas, porque se a pessoa trata só o físico, só os pensamentos físicos, né, na mente, assim, ela vai ser uma questão mais paliativa. Ela vai te ensinar técnicas, ela vai te ajudar a entender a situação em um sentido sem profundidade. Ela vai te ajudar a entender aquela circunstância em uma caixa. É difícil a pessoa abrir a percepção para entender por quê, o que levou a isso, por que chegou nessa situação. Então, quando a gente lida com um terapeuta materialista, é complicado porque ele vai te ensinar a caixinha. Então procure alguém espiritualizado da sua confiança para você tentar constelar e entender por que está acontecendo, para evitar que se repita. Porque se você perdoa uma mágoa de alguém, mas não entende o que causa essa mágoa, qual é o mecanismo interno e energético que causa essa mágoa, ela vai ser compensada em outro lugar. Então é importante que a gente entenda a causa principal, qual é a crença primária. Bem, e a palavra positivo, ela vem do latim positivus, composto por positus, colocar, né? Colocar, estar dentro de alguma coisa. Então é favorecer alguma coisa. Nós demos essa distinção de negativo e positivo porque causa muita controvérsia, né? De falar que tudo é positivo e o negativo é uma ilusão. A nível universal, realmente entendemos, espiritualmente falando, que a doença, que a enfermidade no geral, que o egoísmo, que a raiva, todas essas questões, elas são negações, são ilusões. São projeções que o ego cria em uma tentativa inconsciente de negar a existência do todo. Então essa pessoa, ela quer se engrandecer, ela quer se sobressair, ela quer se destacar. E para que isso aconteça, ela precisa de crenças que façam ela acreditar que ela está acima dessa existência. Aí que entra o negativo, aquele que diz não ao todo, aquele que diz não à natureza, que sente que está acima dela. Veja que sabemos, isso é uma ilusão.
E quando o indivíduo vive apontado para essa direção, ele tem comportamentos muito nocivos, muito negativos. Então veja, é um fato. Não é verdade. A pessoa não está acima de ninguém. Ela está no mesmo nível. Só que ela acredita que está acima. E isso já começa a gerar todo tipo de problema. Bem, identificando as crenças culturais. Esse aqui é um forte aliado para que a gente consiga polir nossos pensamentos. E as crenças culturais que temos, na maioria dos casos, são negativas, né? É claro que nós temos muita coisa boa. Nós sempre recomendamos vocês olhar o que o mundo tem de bom, né? Porque veja que tem ONGs que cuidam da Amazônia ou da natureza no geral. Tem pessoas que estão ajudando outras, que estão doando recursos, doando alimentos, ajudando, amparando. Então tem muita coisa boa, gente. Não se foquem só no negativo. Se esse planeta fosse tão ruim quanto falam, a gente não estaria nem aqui para começo de conversa. Claro que nós temos desafios muito grandes, mas nós também temos coisas muito boas. Temos que pesar essas coisas. Porque se a gente olha só o ruim, a gente desanima da humanidade. Vai falar, mas pra quê? Pra que eu vou ajudar? Pra que eu vou fazer se não tem jeito? Olha, ajudar alguém acreditando no progresso e na cura da pessoa já é difícil. Sem acreditar, não tem jeito. Beleza. A internet revoluciona a forma que lidamos com as informações. Porém, ela é um bom exemplo dos desastres que uma mente pode gerar. Isso tudo porque é muito comum, né? As pessoas criticarem a internet, falar que a internet é ruim, não sei o quê. Só que vamos olhar o lado bom da internet, né? Hoje nós temos o Pix, aquele pagamento na hora. Você não precisa ficar indo na lotérica, pagar boleto, você pode pagar tudo no celular. Tem coisas que você pode comprar virtualmente. Você vai, entra numa loja de plataforma, compra, chega na tua casa, você paga o frete e tudo mais. Olha a facilidade. Às vezes você quer vender um móvel usado na tua casa, você anuncia na internet, você já vende, você não precisa falar o boca a boca, às vezes a pessoa não gosta, é um transtorno, então tem muita coisa boa. A grande questão é a consciência que manuseia esse recurso. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para uma forma de comunicação como essa. Porque elas expõem uma opinião sem nem pensar no impacto que aquilo vai ter. Eu cheguei a comentar com vocês uma vez que eu tive uma meditação que ficou muito claro na minha mente. Presta muita atenção no que você fala nos vídeos. Mesmo que seja 2, 3 pessoas que assistam, ainda assim você vai influenciar na forma que elas pensam. Então você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Até então eu não levava muito a sério essa questão de gravar vídeo. Depois você para e... É verdade, tem gente que está assistindo, tem que se dar o respeito, tem que saber o que está falando, né? Não pode colocar qualquer coisa na cabeça da pessoa. E a internet tem muito disso. A pessoa acorda com estado de humor, ela tá brava com o boleto que venceu, ela vai e manda uma postagem falando mal de não sei o quê. Aí o outro vai e concorda. Aí vem aqueles memes e aquelas coisas. E vai aquela corrente de uma vibe de rebeldia. Pra onde isso vai, meu pai do céu? Isso vai resolver alguma coisa? Não vai, porque a pessoa tá terceirizando o problema. Ela não tá se comprometendo. Por que aquilo aconteceu? Qual é a negligência que ela teve para ter culminado naquele fato? A pessoa não pensa assim, ela pensa em a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é disso, daquilo. Aí o progresso não vai começar mesmo, então isso tem que ser considerado. Bem, temos que nos lembrar que aqui na matéria tudo é dual, né? Já comentamos isso também. Então tem o doce, tem o salgado, tem o cima, tem o baixo, tem o bem, tem o mal, tem o negativo, tem o positivo. Então não tem como esperar a perfeição dessa dimensão, porque faz parte da evolução dela, essa dualidade. É infinita possibilidade, pode ir para lá e para cá. E com a internet também é assim, né? Ela tem aspectos bons, tem aspectos negativos. E como a internet facilita muita coisa, é importante nos lembrar que a responsabilidade maior é de quem manuseia, não apenas o seu criador. Então nós falamos isso porque, por exemplo, vamos imaginar que você criou a internet, que você inventou o www lá. E aí todo mundo começa a cair em cima de você porque você é o culpado por ter criado a internet e ter virado toda essa bagunça. É responsabilidade de quem criou, responsabilidade de quem manuseia. É uma rede. Esse é um exemplo básico que a gente pode oferecer, de que todos são responsáveis. Quem criou a internet é tão responsável quanto quem faz o mau uso dela. É uma conexão que existe entre tudo, mesmo que as pessoas não admitam. Então o que é mais prudente?
instrução, instruir o indivíduo. Para que você está utilizando isso? Porque, veja, se a pessoa já tem um padrão de pensamento negativo e ela entra na internet, que é um foguete, esses pensamentos vão gerar ainda mais desastre. Então a pessoa não está elaborada, ela não está madura, vai trazer ainda mais problema. Então quantos indivíduos nós temos inclinados à depressão, porque entram na internet, rede social, elas tentam caber num conhecimento, num conceito, elas se esquecem, elas não sabem quem são, porque elas querem agradar os outros. E esses outros querem agradar quem? Um padrão definido por quem? Pela moda? Então a gente começa a ver que a gente chega num ponto que até que faz sentido, mas parece até inaceitável. Como que a gente pode se submeter a isso? E isso acontece muito. Em decorrência da falta de maturidade para lidar com os próprios pensamentos, a mente vive sob pressão e estoura diante do mínimo impacto. Isso porque as pessoas, nós normalmente não temos essa capacidade de elaborar o que a gente está sentindo. Então, você pergunta para a pessoa, você está com raiva? Não. Na verdade, às vezes, ela não tem nem conhecimento do que é raiva. O que é isso que ela está sentindo? Ela sempre pensa que é um cansaço, que é uma indisposição, que é porque aconteceu alguma coisa. Então, nós não temos esse conhecimento próprio do que sentimos. Isso vai acumulando, acumulando. Aí chega no momento que alguém vem e joga uma agulhinha, coloca uma agulha, estoura aquilo tudo e paciência para lidar com o estrago. A segunda questão é ter consciência da sombra. Se tratando de matéria, nada é perfeito. É prudente que aprendemos com os nossos erros do que nos culparmos por eles. Então não se culpa. Se você se sente... Por exemplo, assim, você tem um vício e você está tentando parar com esse vício. Aí você tá lá, sei lá, 4 dias sem ter contato com esse vício. Você vai, sai e bebeu, fumou, sei lá. Não se culpa, não fica se sentindo mal pela sua recaída. Isso faz parte. O corpo também desenvolve uma dependência química pela substância. Então fala, hoje eu perdi, mas eu vou me levantar e vou tentar de novo. E continua tentando. Se foca na luta, não se foca no fracasso. Um dia vai dar certo. Então, paciência. É a mesma questão dos pensamentos também. Às vezes a gente tá lá pensando, tem que parar de fofocar, tem que parar de criticar. E quando a gente vê, a gente já tá numa roda de amigos falando mal de alguém. Ok, não se culpa. Aconteceu, tá feito. Agora vamos tentar entender por que aconteceu, o que levou a isso e evitar isso futuramente. Então é mais fácil que a gente tente lidar com as sombras do que tentar negá-la, porque nós estamos na matéria e aqui nós somos sujeitos à infinita possibilidade. Então, é mais prudente aprender a lidar com o que tem do que negar os recursos. A compaixão desperta em nós mesmos é o solo ideal para despertar a compaixão pelos erros dos outros, de entendê-los ao invés de julgá-los. Então, quando a gente entende que uma recaída faz parte, beleza, recaí, caí, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, é o Ponopono, mas levantar e vamos seguir em frente. Se a gente tem compaixão com os nossos próprios erros, nós vamos ter compaixão com o próximo também. Da pessoa chegar e falar, Eduardo, aconteceu. Eu falei que não ia fazer e fiz. Beleza, senta aí, vamos conversar. O que aconteceu? Aí a pessoa narra o que aconteceu. Ah, mas por que você fez isso? O que te deu essa vontade? Ah, eu não sei, eu tava no meio dos amigos ali, tava todo mundo fazendo, eu queria fazer também. Então a gente vê que é uma necessidade de aprovação. Então veja que ter o intelecto, ter o discernimento é importante, porque daí, numa situação dessa, eu queria agradar a todo mundo. Então eu tô entendendo que esse pensamento não é meu. É alguma coisa que alguém colocou na minha cabeça de que você tem que fazer o que todo mundo faz para você ser aceito pela sociedade. Então quando a pessoa começa a polir esses pensamentos, ela entende. Se me faz mal, não faço. Acabou. Os amigos vão se afastar? Pode ser. Você vai parar de fazer aquilo? Provavelmente. Só que outros amigos vão chegar, outras coisas vão surgir. Então tem que confiar no tudo também, né? Nesse progresso, nesse processo. Nenhum de nós é imune a nada. Então, se não nós, aqueles que amamos podem tropeçar e cair. Ter compaixão pelo próximo gera compaixão por nós e por aqueles que amamos. Vide o princípio da correspondência. Então, uma coisa que nós costumamos falar, né? Tem pessoas que não acreditam nos princípios do universo. Então nós falamos, olha, se você não quer fazer o bem por você, faça o bem por aqueles que você ama. Uma coisa que pode acontecer também, a gente está na fila de um banco,
esperando a nossa vez, aí tem alguém lá, um senhor, uma senhora, e a gente trata a pessoa mal. Ah, por que essa pessoa tá aqui, que não sei o quê. Uma ação foi feita, uma reação vai vir com certeza, né? Vai vir um retorno ali. Então o que pode acontecer? Pode acontecer de alguém ser mal educado com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com a sua avó, com alguém que você ama. Porque é uma forma de devolução. Por que o universo age por esse princípio? Para que a gente tenha consciência daquilo que a gente está fazendo. Então, se alguém que eu amo sofre com esse erro e eu paro para refletir se isso é alguma responsabilidade minha, eu entendo o impacto que isso gera no outro. Então eu paro de fazer. Porque se o universo não tivesse a correspondência, você fizesse o que queria e você não tivesse o retorno, imagina o desastre que ia ser. Né? Então, a ordem faz parte do universo. Esse planeta está aqui porque existe essa ordem. Por que não aconteceu nenhum desastre? Por que não caiu nenhum meteoro? Nenhum planeta se bateu? Por que uma galáxia não entrou no buraco negro? Por que não? Porque tem uma ordem. Todos esses princípios encaixam uma ordem universal. E quanto mais a gente tiver consciência desses princípios, menos difícil a nossa vida vai ser. Por fim, acabando o vídeo, mal se paga com o bem. Ixi. Uma vida em um ciclo vicioso denota uma vibração viciosa. Então, se a gente está num ciclo de uma coisa que sempre está acontecendo, é porque existe uma emoção que está ali dentro, com um trauma que está gerando esse evento. Então, quando a gente para e pensa no que está causando aquilo e a gente consegue transmutar, a roda se desfaz, se transforma numa espiral. Mas até lá, se nós temos um padrão de vício, um padrão vicioso, é porque existe um trauma viciado. Então é importante que a gente se atente ao que está acontecendo. Então, ao invés, quando uma pessoa vai lá e fala, porque você te xinga, sei lá, fala alguma coisa ruim de você. Se você não tem um elogio para dar de volta, não diga nada. Ouça. Já acabou? Beleza. Ok. Não se envolva com a vibração, porque se você se envolve, você desce. Se não estamos convencidos de sermos bons pelo próximo, que sejamos também por nós. O estresse gerado intoxica o sangue e adoece o corpo. Esse é um outro motivo do porquê que a gente tem que praticar a bondade. Porque o estresse que a gente sente pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança, isso gera em nós essa ânsia e esse preparo sempre constante de tentar se antecipar. E veja que isso é adrenalina. E excesso de adrenalina intoxica, faz mal, prejudica, adoece o corpo. Então veja que esse estresse ele vai prejudicar. A gente fala a questão da enxaqueca, da dor de cabeça. Por exemplo, que isso é quando a gente tem dificuldade de aceitar ou andar de alguma coisa. A gente tem dificuldade de aceitar algum evento que vem e se opõe àquilo que a gente está querendo. Dor de cabeça, aí a dor de estômago. A gente tem dificuldade de digerir o que está acontecendo. Então, o nosso corpo ele é muito correspondente se a gente souber lidar com ele. Então, veja, tem vários motivos para praticar a bondade. Primeiro, porque adoece e fica estressado toda hora. E segundo, porque quando a gente faz mal para a humanidade, alguém que a gente ama pode sofrer com o nosso próprio erro, né? Pode ser que tenhamos sofrido muito na vida, mas é nesse momento que a maldade pode parar e nosso coração voltar a bater fortemente. Então, independente do que você passou, né? Não sabemos a sua história. Às vezes você teve grandes dificuldades, perdas, situações que deixaram você triste. E assim, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil a gente tentar manter esse caminho reto, né? Diante de tantos problemas. Mas fique em paz, fique tranquilo, tranquila. Você está buscando um caminho que tende a essa ascensão, a essa compreensão. E esperamos que esse conteúdo tenha trazido um pouco mais de consciência. De entender que é uma rede. Tudo isso que vivemos é uma rede. E cabe a nós essa maturidade de barrar essas emoções negativas e entregar o que temos de bom. Mesmo que o mundo estiver caindo, como se fala, entregue o que você tem de bom, porque isso você está fazendo o seu papel no universo, o seu papel na natureza, que é isso que esperam de nós. Se as pessoas não reconhecem, não tem como esperar a banana de um limoeiro, não é verdade? Então, paciência, tempo ao tempo. Né? Um dia pode ser que reconheça, pode ser que não, mas a nossa parte estamos fazendo. Ok? Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, estamos nos comentários, ok? Agradecemos a vocês pela existência de vocês, amamos vocês. Até a próxima.